A gente está falando sobre essa geopolítica mundial e tem a presença do primeiro-ministro de Cuba na Rússia, para participar, inclusive, daquele encontro que Putin chegou a convidar Lula, mas Lula disse que não iria naquele momento. E quais os significados desse evento, reunindo, então, Cuba ali na Rússia? Conta para a gente, professor. Cuba retoma relações diplomáticas com a União Soviética em 1960. Um ano depois da Revolução. Antes não tinha. Antes era aquela turma fascista do Fulgêncio Batista, era amigo dos Estados Unidos só e ponto final. Aí as coisas mudaram. Demorou um ano. Ainda existia a possibilidade de Cuba não romper com os Estados Unidos. Fidel, a Revolução, ela termina dia 1º de janeiro de 59. Em setembro de 59, Fidel foi na ONU, na Assembleia Geral, e era a estrela do mundo inteiro. Era o guerrilheiro que chegou lá, falou com aquele charutão dele, etc, etc. Foi entrevistado pelo New York Times. Então, uma parte da burguesia estadunidense ainda tinha esperança de manter uma relação boa com Cuba, etc. Não aconteceu. Eles hostilizaram, né? E aí empurraram, aí depois vão fazer aquela invasão na Baía dos Porcos, empurraram Fidel, que não era comunista, né? Ele não era, ele liderou com apoio do partido, mas ele não era do partido. Empurra Fidel para os braços da União Soviética, que era presidida por Nikita Khrushchev, né? Bem, então, isso em 1960, final. E a relação diplomática Cuba com a União Soviética, a então União Soviética, tem hoje 63 anos. É uma relação muito sólida. Quando acaba a União Soviética, em 1991, eles não deixaram de ter relações. Passaram por dificuldades Cuba, porque a União Soviética bancava muita coisa em Cuba, e aí a crise, cortaram gastos, enfim, mas eles estão aí sobrevivendo, mas a relação nunca se concluiu. E de uns anos para cá, que na verdade é de 2000 para cá, que é a chamada Era Putin, a relação volta a ser uma relação muito especial. Cuba é uma ilha pequena, do tamanho de Taiwan, 23 milhões de habitantes, mas a simbologia que existe por trás da ilha Cuba de Fidel, o famoso livro do Fernando Moraes, né? Bloqueio econômico desde 1962, e eles não se dobraram. Então tem a revolução que grupos guerrilheiros da América Latina tentaram fazer em vários países, sempre inspirado no modelo cubano, né? Então, Cuba é um país muito querido. Aliás, começa hoje em Belém do Pará a 26ª Conferência Nacional de Solidariedade a Cuba. Então, gente do Brasil inteiro está se deslocando para lá para fazer debate, para discutir como ir para lá, solidariedade, ajudar na colheita de cana, etc, etc, né? Então, o Brasil é muito solidário com isso, ainda mais agora com o governo Lula. A presença do ministro lá na Rússia, ele vai para 2 eventos importantíssimos. O primeiro deles é na cidade de Sochi, onde tem aquelas jogos de inverno, uma coisa assim, né? Mas agora não é inverno lá, né? Chamado Conselhos de Presidente das Nações do Polo Econômico Euroasiático. Aí é uma coisa muito grande que nós não temos noção, Thalita, porque nós somos totalmente ocidentalizados. A gente não sabe o que acontece do outro lado do mundo, né? Ele vai lá para isso. E ele vai para um segundo evento, que é o chamado Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que é muito mais amplo do que a questão euroasiática. Para esse de São Petersburgo, que o Putin convidou o presidente Lula. O presidente Lula declinou, mas eu acho que ele ainda vai para a Rússia, mas não agora, neste momento exato, né? Acho que ele está esperando a poeira baixar um pouco e alguma perspectiva de negociação de paz na guerra da Ucrânia aparecer no horizonte, de maneira que o Brasil possa conversar com os dois lados, né? Então, esta visita do primeiro-ministro o nome dele é Manuel Marrero, é muito importante. Ele é um jovem, né? Ele nasceu depois da Revolução, né?
como o presidente Dias-Canel também é tudo nascido depois da Revolução, né? Já é a terceira geração, digamos, de revolucionários em 60 anos. Então, é de uma simbologia muito grande e a Rússia vai manter e prestar toda a solidariedade que lhe for possível para com a República de Cuba, socialista, né?